professor. Boa tarde, telespectador da TV Prevê. Bom, os nossos telespectadores estavam já ansiosos pela presença do Dr. Fernando, que sempre que a gente chama, vem imediatamente, e qualquer que seja o assunto envolvendo cidadania. E a semana passada, o Dr. Fernando entrou com uma liminar, onde uma ação civil contra o governo do Estado, contra a Prefeitura, contra a FAMESP, pela crise dos leitos em Bauru, coisa que está movimentando todas as forças vivas da cidade. Explica para o nosso telespectador o que é essa ação e se já dá para sentir que alguma coisa realmente já começa a surtir efeito. Bom, professor Duda, sem dúvida nenhuma é importante o nosso momento aqui na televisão, até porque para o telespectador poder ter uma visão geral daquilo que está acontecendo na saúde pública. O pedido, mais uma vez, reitera a necessidade do atendimento. Estamos encontrando dificuldades nas aquisições, na efetivação de leitos por parte do Estado, por parte do município. E a responsabilidade também, não vejo dúvida nenhuma, também seria da União. Todavia, o Ministério Público de São Paulo não pode postular em relação à União, isso compete ao Ministério Público Federal, em uma das varas da Justiça Federal, mas não havia outra saída, professor Duda. É um trabalho que nós estamos realizando no município, direcionado à saúde pública, a tentar melhorar a saúde pública de Bauru, desde 2005, e não tinha outra saída. O número de eventos, o número de mortes, o número de ausência de atendimentos, a falta de respeito à população bauruense, que permanece nos leitos, nas macas, nos corredores, no pronto-socorro, isso é inconcebível numa situação legífera, numa situação do país que nós vivemos, num município como Bauru. O que é importante que se diga é que, infelizmente ou felizmente, não é o Ministério Público que cria leito. Claro. Esses leitos são criados pelos órgãos públicos. E cabe ao Ministério Público a função jurisdicional. O Ministério Público é o advogado da sociedade. Não tem outra saída. Nós verificamos que alguns leitos surgiram de quarta para quinta-feira, quando nós realizamos o primeiro chamado. E esses leitos não apareceram do nada, viu, professor Duda? Houve uma modificação no gerenciamento dos leitos na cidade, bloqueando a chegada de leitos, a chegada de pacientes de outras cidades para cá. Então o que nós temos? Nós temos aí desde 2006, quando nós constatamos a falta de leitos, uma inércia, uma acomodação por parte do Estado, que está aí há praticamente 6, 7 anos, sem tomar providência, a população vem aumentando, e a situação é o que nós temos. Nós temos uma situação simplesmente caótica na prestação de serviço médico hospitalar na cidade. O termo esse é caótica mesmo, não adianta usar outro termo que não existe, né, Fernando? Não. Realmente Agora é importante, professor Duda, que a população tenha conhecimento do seguinte. Em novembro de 2007, eu deduzi um pedido judicial junto ao Estado, exatamente buscando o número, que aumentasse o número de leitos. Eu falo em novembro de 2007. Naquela época nós recebemos a concessão de uma liminar pela segunda vara da Justiça da Fazenda Pública de Bauru. Liminar essa cassada 4 meses depois, pela 7ª Câmara de Direito Público. Veja bem, professor Duda, eu estou falando em 2007. No dia seguinte que essa liminar foi cassada, eu recebi notícia às 16 horas no meu gabinete. No dia seguinte, uma paciente morreu no pronto-socorro por falta de leitos. O posicionamento do Tribunal de Justiça, que a gente deve respeitar, é de que, efetivamente, o Poder Judiciário não pode interferir na administração pública por determinação constitucional. O problema que chamou a atenção nossa é porque isso na 7ª Câmara de Direito Público. Na 8ª Câmara de Direito Público, do mesmo Tribunal de Justiça, numa ação movida no município de Descalvado, houve sim a concessão e a manutenção da liminar.
Então nós não tivemos sorte no julgamento. Possivelmente o entendimento da 7ª Câmara, possivelmente não, com certeza não favoreceu o município. Enquanto essa ação transcorria, e isso é muito importante, porque essa ação só foi transitar em julgado e com a perda da postulação que o Ministério Público fez em outubro de 2012, o ano passado, há praticamente 8 meses atrás, 9 meses atrás. Por conta disso, durante todo esse período que a postulação ministerial estava judicializada, é importante que se diga ao telespectador que o Ministério Público não podia efetuar novo pedido, sob pena deste subscritor de um pedido ser responsabilizado pelo ato. Nós não podemos postular 2 vezes sobre o mesmo assunto, no mesmo tempo. Isso gera questões jurídicas, chamada litispendência, e pode até demandar uma coisa chamada litigância de má-fé, e o promotor de justiça que a subscreve pode ser responsabilizado civilmente por isso. Então, por conta disso, a partir do momento que está judicializada a questão, nós não podemos postular novamente. Vem a pergunta, por que postulou-se novamente então? Primeiro, porque a forma de pretensão não foi a mesma. Nós fizemos uma alteração no pedido. Nós fizemos uma alteração no seguinte sentido, pedindo que o Estado não rejeite mais os pedidos efetivados pelo pronto-socorro e pelas UPAs. No seguinte sentido, vai dar o mesmo resultado? É evidente que vai dar o mesmo resultado, porque a busca que nós temos é aumentar o número de leitos, aumentar a oferta, porque a demanda cada dia cresce. Mas, já que o Poder Judiciário não pode interferir, conforme determinou a 7ª Câmara, que o Estado também não rejeite aquilo que é de atribuição dele. Agora, é importante que se diga, é necessário que espere o término de uma ação e é necessário que surja uma nova situação. E essa nova situação, chamada causa de pedir, que é uma questão técnica, ela adveio efetivamente com a greve dos funcionários da saúde pública. Então, por quê? Porque quando transitou em julgado o ano passado, professor Duda, é de se lembrar que nós estamos a 60 dias do término do convênio entre a Associação Hospitalar e o Estado. E nós estávamos muito mais preocupados, não só com leitos, mas em salvaguardar o próprio hospital de base, que presta um serviço muito mais do que simplesmente 120 leitos. Presta um serviço hospitalar, médico hospitalar. Se nós não tivéssemos atuado, se o Ministério Público não tivesse atuado na salvaguarda do hospital de base, e olha, nós recebemos dezenas de pedidos de pessoas da comunidade, da área jurídica, de órgãos públicos, para que nós entrássemos com pedido para encerrar o convênio. E eu defendi aqui nesse programa que nós tínhamos que salvar o hospital de base a qualquer custo. Porque se nós hoje não tivéssemos o hospital de base, nós teríamos... Estaria pior ainda. Estaria muito pior. Muito pior. Muito pior. Nós temos hoje 495 leitos. Pelo amor de Deus. Sendo que dos 495, aproximadamente 50% dos leitos do hospital estadual são direcionados às cidades da região. Os demais, nós temos o atendimento não só de Bauru, nós temos o atendimento de toda a região, de toda a região. Número esse que explana exatamente 50% dos leitos que o município precisa de hoje, para hoje. Então, se você tem 50% dos leitos necessários ofertados à sociedade bauruense, eu não tenho dúvida nenhuma que enquanto a administração pública, do modo geral, União, Estado e município, não propiciar um aumento de leitos efetivos à sociedade, nós vamos continuar tendo mortes no pronto-socorro municipal. E essas mortes, como já disse a imprensa local, essas mortes vão ser apuradas criminalmente pela promotoria criminal. Não tenho dúvida alguma, eu havia encaminhado a documentação à promotoria criminal e depois, posteriormente, eu soube que o Ministério Público Federal também fez a requisição à Polícia Civil de Bauru. Se vai haver efetivamente alguma responsabilidade criminal ou não pelo sistema de alguém, eu não tenho como falar, até porque não atuo na área criminal do Ministério Público.
Mas nós estamos esperançosos que nesse momento, né, nós tenhamos a liminar nos próximos dias favorável novamente à sociedade e que o Estado vai ter que se mexer. O Estado, eu falo, Estado e município terão que se mexer no sentido de arrumar leitos para esses pacientes, desafogando imediatamente as UPAs e o pronto-socorro municipal, uma vez que lá não são locais aptos para a permanência de pacientes que precisam de leitos normais e inclusive leitos de UTI. Não há outra saída. Doutor Fernando, o fato da Prefeitura Municipal ter decretado estado de calamidade pública permite que eles contratem leitos da iniciativa privada sem ter uma concorrência pública? Sim. Uma das sugestões que eu fiz na reunião, na segunda reunião da semana retrasada no Ministério Público, é exatamente isso. Eu liguei pessoalmente ao Procurador-Geral do município e pedi para que conversasse isso com o prefeito, para numa situação de greve, né, efetivamente a coisa já estava difícil. Quando surgiu a greve, a coisa complicou um pouco mais, agora a greve é um direito dos funcionários. E é importante que se diga que essa greve já era para ter sido, já ter ocorrido em novembro de 2012, em que esse promotor, mais o doutor Carneiro, entrou em contato com o sindicato e pedimos para que eles segurassem essa greve. E a greve naquela época era por conta dos direitos trabalhistas que a associação não recolhia, o fundo de garantia. Nós pedimos encarecidamente ao sindicato que mantivesse o hospital íntegro, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar 13º, nós não tínhamos dinheiro para pagar oxigênio de empresas fornecedoras, nós não temos dinheiro para pagar os insumos hospitalares necessários. Enfim, cada dia surgia nova situação, professor Duda, e nós não saímos em nenhum momento antes das 8 ou 9 horas da noite do gabinete, reunidos com a Thelma, com o Walter, com a Beatriz, que eram os interventores na época da associação hospitalar. Então, era um momento muito difícil. Se viesse uma greve naquele momento, ia ser trágico para o município. Esses funcionários efetivamente seguraram a greve, o momento não era oportuno, agora efetivamente buscam novos salários, mas aquilo que já é dificultoso, se você reduz por uma situação de greve de funcionário, né, é como se falar um paciente que já é sofrido em sua saúde, se tiver uma doença, ainda que pequena, ele entra em pânico. Né? O decreto, respondendo à pergunta, o decreto municipal de calamidade permite sim a contratação sem os certames obrigatórios previstos em lei. E sem dúvida nenhuma, nós, Ministério Público, utilizamos também o decreto para demonstrar na Justiça que o próprio poder público atesta, através do decreto, que o Estado é de calamidade pública. Então, nós juntamos na ação civil pública a cópia do decreto municipal, no sentido de que o Judiciário entenda que nós não estamos agora requerendo a intervenção, ou seja, que o Judiciário determine que se crie leito, mas que o Estado não recuse mais. O que pode acontecer, professor Duda? Pacientes, se a ação vingar, pacientes, por não haver leitos suficientes na cidade de Bauru, serem remanejados para outras cidades. E, evidentemente, esse remanejamento ele vai depender de vários fatores, da possibilidade clínica, da autorização familiar, né? Porque, de repente, pode acontecer de alguma família não querer o remanejamento. É uma opção familiar. De repente, pode acontecer de querer permanecer, ainda que no corredor do pronto-socorro, para manter a proximidade da família. E, de repente, pode acontecer, professor Duda, do paciente não ter condição de ser remanejado. Né? Dependendo do caso. Do caso clínico de cada um. Agora, o que nós queremos com isso? É tentar obrigar, tentar forçar, efetivamente, que o Estado aumente o número de leitos. Hoje nós estamos praticamente, ainda que utilizássemos força total, ou seja, com todos os leitos do hospital estadual, com todos os leitos do hospital de base e todos os leitos do Manuel de Abreu, efetivamente, o hospital do Centrinho e o hospital ali perto da Unimed, o Lauro de Souza Lima, efetivamente, eles são hospitais que não estão agregados a esse sistema que nós falamos. Na verdade, hoje, se nós utilizarmos todas as vagas para os leitos hospitalares de Bauru, sem dúvida nenhuma, estamos em 50% da necessidade mínima que a sociedade requer para a prestação de serviço com dignidade.
Bauru é uma capital regional, como é Rio Preto, como é Ribeirão, como é Marília, né, como é Campinas, e todas têm faculdade de medicina. Rio Preto tem 3 faculdades de medicina, Marília tem 2. Claro que uma faculdade de medicina ajudaria. Eu não sei que lobby foi feito em Bauru, que até agora não veio uma faculdade de medicina. Eu tenho meu neto fazendo residência em Ribeirão e a minha neta fazendo residência em Rio Preto. Tudo em hospitais estaduais, um na USP, outro na FAMERJ, fazendo residência. E eu converso com eles. O que atendem de atendimento de urgência nessas faculdades é barbaridade. Claro que daria uma descarregada. Bauru é a única cidade, a única, de quase 400 mil habitantes, que não tem faculdade de medicina. E isso é um atestado de burrice para todos nós. Nós da mídia, nós da iniciativa pública, da iniciativa privada e etc. Faz falta em Bauru. Se nós não tivéssemos segurado o hospital de base, nós não teríamos hospital na cidade. Claro. Exatamente. Nós teríamos um hospital estadual, que é um hospital regional, né? O Manuel de Abreu, com apenas 57 leitos, sendo que 10 leitos do Hospital Manuel de Abreu destinados a dependentes de entorpecente, e o Manuel de Abreu tem função específica, função de infectologia. E, efetivamente, nós não teríamos hospital. Ou seja, como é que pode uma cidade com uma região metropolitana que chega a quase 1 milhão de habitantes ficar nessa situação? Não tem outra saída. E eu gostaria de apenas lembrar, professor Duda, uma curiosidade. Em 2007, quando nós propusemos a ação, nós tivemos uma audiência conciliatória, de tentativa de conciliação na vara da Fazenda Pública. E eu nunca mais vou esquecer o momento em que o procurador do Estado virou para mim e falou: Fernando, você me desculpa, eu estou aqui porque eu não tenho como sair, eu sou obrigado a estar aqui. Ou seja, nem o próprio procurador do Estado, né, se sentiu bem em sentar ali e não fazer o acordo conosco, no sentido de fazer um termo de compromisso para que o Estado e o município aumentassem o número de leitos. E eu vou mais um pouco além. Se a postulação é de 2007, professor Duda, judicialmente o Estado, além de administrativamente já ter conhecimento da necessidade, foi notificado judicialmente da necessidade de leito. E penso que os entes públicos não deveriam contestar a ação, deveriam criar leitos. A partir do momento que contestaram a ação, estavam dizendo assim: não, o promotor não está certo. Né? O promotor, o aumento de leitos na sociedade não precisa. Ora, agora nós temos um levantamento, fruto de uma requisição que eu fiz junto ao pronto-socorro. Nós temos mais de 500 mortes nos últimos 5 anos, período exatamente que transcorreu a ação civil pública que eu subscrevi, né, por falta de leitos. Efetivamente, eu acho que há necessidade da investigação criminal, da responsabilidade dessas pessoas, e efetivamente há que se acreditar no Poder Judiciário, que dê respaldo à sociedade e que coloque no colo da administração pública em geral a necessidade de não recusar os pedidos, pois a atribuição é pública e cabe ao setor público. Agora, reiterando também aquela colocação que eu fiz um pouquinho antes do programa, professor. Agora, antes de vir ao programa, eu vi o IANSP tentando realizar um contrato com a FAMESP para receber os funcionários, os pacientes funcionários públicos, seriam mais 100 mil funcionários. Agora que vai gravar. Né, e nas costas da FAMESP, e fica a pergunta: como é que nós vamos solucionar esse problema? Né? Fica uma questão, é preciso intervenção direta do município, do Estado e, efetivamente, da própria União na elaboração imediata de novos sistemas hospitalares, sob pena da continuidade de mortes ocorrerem nesta cidade. Embora também, né, doutor Fernando, esse pessoal que é do IANSP, também estavam aí nas filas do pronto-socorro, talvez não acrescente. Sim. Mas são somas. Estavam jogados aí, apenas é um reconhecimento dos direitos deles também. São, né, somas que vão acalorando cada vez mais a situação. Né? Apenas para relembrar também, para salvaguardar o hospital de base, esse Ministério Público interpôs 4 ações civis públicas. 4 ações civis públicas.
sendo que uma delas nós pedimos aportes financeiros Verdade. ao ente que era conveniado com o próprio Estado. O hospital de base, a associação hospitalar, era conveniada com o Estado. Verdade. Precisava o Ministério Público pedir, efetivamente, judicialmente, aportes financeiros. E naquela altura pra o salvar. Estado estava lavando as mãos, como que se não tivesse nada que ver com o hospital de base. É importante que a população lembre isso para que a gente tenha a colocação efetivamente de responsabilidade a cada um. Eu vou até mais longe, doutor Fernando. Enquanto alguns kamikazes até de forças vivas de Bauru pediam o fechamento do hospital de base, o clima era esse, que a intervenção fechando, o senhor teve a coragem de vir aqui e falar, se está mal com o hospital de base, muito pior sem ele. Imagine hoje, são 120 leitos. Se nós tirarmos hoje 120 leitos que são conhecidos... Aí não é causa. Entenda bem. Agora, eu tenho que atestar também, professor Duda, que antes da greve do Poder Judiciário, esse Ministério Público estava em negociação com a Doroti, diretora da Regional de Bauru, no sentido de que fossem agregados mais leitos ao município. O trabalho administrativo nunca deixou de ocorrer. Por quê? Porque o trabalho administrativo é sempre mais eficiente, tem muito mais eficácia do que o trabalho judicial. O trabalho judicial, ele é a última instância a ser utilizada. Por quê? Porque se nós resolvêssemos administrativamente a solução do problema, para que entrar na justiça? Todos sabemos que a justiça tem o seu procedimento, tem o seu rito procedimental a ser seguido, que é moroso, até por causa dos atos procedimentais que são necessários. Mas, infelizmente ou felizmente, a situação é lamentável, a situação é dificultosa há 6 anos, o Estado está sendo cobrado pelo Ministério Público, judicialmente, administrativamente, mas infelizmente a gente continua vendo mortes no pronto-socorro municipal. Vamos dar uma olhada nas perguntas. Tem pergunta demais e o telespectador mostra a revolta dele com a situação, viu, doutor Fernando? O Renato Cardoso pergunta, doutor Fernando, não é o caso do prefeito Rodrigo Agostinho reduzir o custo com pessoal, caindo dos 52% do orçamento para 40%, excluindo do quadro de funcionários todos os indicados por vereadores que toda a cidade tem conhecimento, só por uma canetada e pronto. Bauru terá recursos para resolver o caótico problema com a saúde pública. Como é que é o nome? Renato Cardoso. Renato, eu acho o seguinte, os cargos em comissão são necessários para a administração pública. Queria também participar com a comunidade, que daqui a pouco, lá no meu gabinete, nós estaremos tratando dos cargos em comissão com a Endurbe. Será às 15h a reunião hoje, nós vamos tratar sobre isso. E, em seguida, vamos tratar sobre os cargos da administração pública. Efetivamente, o princípio da razoabilidade da administração pública tem que existir, ou seja, os cargos em comissão são cargos para serviços de chefia, com vinculação político-administrativa ao administrador hierarquicamente superior. O inchaço de qualquer administração pública macula o orçamento. Não consigo dizer se retirar a grande maioria dos comissionados na prefeitura, sobraria dinheiro para tanto, até porque isso precisaria ser feito um cálculo aritmético. Mas, efetivamente, tudo nesse momento que puder ser feito pela administração municipal é de bom grado para tentar salvar a situação que Bauru encontra. E nós, por transparência, a gente viu os altíssimos salários que se ganha na administração pública de Bauru. Eu estou esperando de outras cidades até para comparar, mas o Rodrigo foi corajoso. O Rodrigo, pelo menos, publicou aqui, né? E a gente tem conhecimentos que eu já tenho falado e realmente o pessoal que trabalha na administração pública municipal acho que proporcionalmente é um dos mais bem remunerados do país. Eu estou esperando mais transparência para fazer essas comparações. O doutor Natanael pergunta, o que você achar que não é do motivo da entrevista de hoje? Perfeito. Procura ser mais breve. Ele quer saber como é que está a situação da farra de boi nos cargos políticos da Endurbe. Hoje à tarde, daqui a pouco. Às 15h na data de hoje. O Marcos do Jardim Godoy.
Há denúncias de que médicos assinam o ponto e vão embora para outro serviço. O que a promotoria pode fazer a respeito disso? Não só pode, como já fez. Já instaurou um inquérito civil sexta-feira. E tinha gente que fazia isso mesmo? Nós vamos apurar. Não apurou ainda. Nós vamos apurar. Acredito também a necessidade da apuração criminal, porque se está acontecendo isso, pode estar acontecendo crime contra a administração pública. Efetivamente, a promotoria, ao saber disso pelo jornal, levantou a questão. Eu já baixei portaria e algumas diligências serão feitas ainda hoje. O Pedro Valentim pergunta: Doutor Fernando, quando eu falei em omissão em carta na tribuna de leitor no Jornal da Cidade, eu estava me referindo ao hospital estadual. E quando citei também que falta pulso firme por parte de algumas autoridades, eu me refiro ao âmbito criminal. Porque a partir do momento em que a crise se torna pública, os leitos que estavam faltando surgem um passo de mágica. E isso comprova que muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Respeito o belo trabalho da Promotoria da Cidadania, e não era a ela que eu estava me referindo. E entendo que, enquanto na parte criminal alguns gestores não serão exatamente processados e até presos, a situação tende a não melhorar. Eu fiz uma colocação ao repórter do JC, após a leitura dessa matéria, dessa escrita do telespectador Pedro Valentim, porque na escrita não faz referência a que autoridade, em tese, estaria por ele atribuída a omissão. E por isso, efetivamente, eu fiz o contato com o Jornal da Cidade para esclarecer. É importante que se diga que quando da representação do Pedro Valentim na Promotoria da Cidadania, nós imediatamente instauramos inquérito civil e promovemos a oitiva de uma das médicas que foi feito referência na Câmara Municipal acerca de privilégios no fornecimento de leitos e, infelizmente, nós não tivemos provas para prosseguir o inquérito civil. Então é importante que se diga o seguinte: a Promotoria da Cidadania está extremamente ligada às matérias e às matérias reais e jornalísticas que envolvem todas as questões de atribuição dela, e nenhuma das hipóteses nós vamos nos omitir. Efetivamente, nós precisamos acalorar essa questão, trazendo elementos para a promotoria que tragam condições para a propositura da ação. O que houve nessa representação é porque uma médica teria feito referência numa audiência na Câmara Municipal. Foi. E essa médica, ao ser ouvida na promotoria, diz o seguinte: olha, eu acho que ocorre isso. E efetivamente, com base nesse depoimento, nós arquivamos a representação, arquivamento esse que foi homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público recentemente por falta de elementos de prova, porque nós não podemos buscar a justiça simplesmente no achismo. Nós temos que ter prova contundente para tomar medidas e responsabilizar civil e criminalmente. A única sugestão que eu faço é que, ao se referir ao Ministério, às autoridades, que as elenque, no sentido de que não dê interpretação aberta para que todas as autoridades que são ligadas ao fato sejam alvos de possíveis questionamentos. O professor Artêmio Caetano, grande campeão mundial de judô, ele fala: boa tarde, professor Júlio e doutora Helene. De tempos em tempos, a famigerada enganação da pirâmide de lucros reaparece com nova roupagem, como aconteceu recentemente. Não falou aonde. Ela volta maquiada sob a forma de alguma atividade ilícita, mas na verdade acaba enganando muitos incautos. Parece haver certa tolerância em relação a isso. Como o senhor vê essa questão? E o que pode ser feito para acabar com isto? Mas ficou vago, né? Eu não sei que pirâmide é essa. Se é aquela pirâmide que se faz... eu não consigo entender. Me parece que... Eu não entendi Se também. for aquela pirâmide que a gente vê que cada um põe um pouco e depois vai aumentando, isso pode ser caracterizado como estelionato. Claro. Né? Mas e ele fala, criminal, né? como foi recentemente. Então, você tem que ser claro, Caetano, sobre o que você está falando. Eu também não entendi. Me parece que, se for aquela que normalmente ocorre na sociedade, enganando as pessoas,
Me parece que isso caracteriza-se como estelionato a ser apurado na esfera criminal. Mas aonde está colocando isso hoje? Não dá. Eu pelo menos não tenho conhecimento aqui. Nem eu. Boa tarde a todos. É o Reginaldo. O Reginaldo faz pergunta muito boa. Doutor Fernando, gostaria de saber quem vai ser citado no processo do caos da saúde pública. Porque a prefeitura diz que não tem culpa de nada. O Estado também não tem responsabilidade nenhuma. E o governo federal, pior ainda, alega que nunca antes na história o país investiu tanto em saúde pública. Já que ninguém assume responsabilidade com o outro, quem será citado nesta ação? Assim, legalmente falando, o Ministério Público Estadual, ao qual eu pertenço, não pode postular junto à Justiça Federal e, consequentemente, contra a União. A ação já foi proposta em relação ao Estado de São Paulo, à FAMESP, que é sua conveniada, e ao município de Bauru. A juíza, recentemente, isso na quinta-feira, deu um despacho já na ação, determinando a notificação dessas pessoas jurídicas que apresentem seus argumentos em 5 dias, porque a lei determina que contra a administração pública não é possível a concessão sem a oitiva da parte contrária. Então, há necessidade das partes se manifestarem. Elas foram notificadas, vamos esperar o decurso dos 5 dias, e aí, efetivamente, os autos voltam conclusos para a doutora Regina, uma vez que caiu a ação por distribuição automática na primeira vara da Fazenda Pública de Bauru, e vamos esperar que seja concedida a liminar. Agora, mais uma vez, eu espero que o Estado não recorra dessas decisões e, ao invés, chame o Ministério Público para a realização de um acordo onde se faça um cronograma de efetivação de obras para a implantação de leitos no município. Do contrário, efetivamente, a sociedade vai continuar pagando esse preço. O vereador Roque Ferreira faz uma pergunta, como vem de um vereador, eu falo que é até uma denúncia, então, né? Ele fala, doutor Helene, durante a greve dos funcionários da FAMESP, tomei conhecimento que 70% de uma ala situada no 3º andar do Hospital Estadual está fechada. Esta ala não é a que está em regime de isolamento por conta da infecção hospitalar. O senhor tem conhecimento disso? E da possível não utilização desses leitos? Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Agora, espaço físico, vereador Roque, para a criação de novos leitos, existe tanto no hospital estadual quanto na associação, no hospital de base. O que é preciso materializar esses leitos. Nós estamos efetivamente dizendo isso, por quê? Porque a própria administração pública, antes da greve, a própria Doroti, esteve no meu gabinete e teria apresentado um projeto ao então secretário de Saúde do Estado para elevação de 120 para 200 leitos no hospital de base, que aumentaria 80 leitos nisso. Efetivamente, haveria sim uma adequação arquitetônica, mas não a construção efetiva. Mas se isso está acontecendo, vereador, é mais um motivo para que o Estado utilize esses espaços e implante leitos, porque efetivamente os leitos que surgiram na quinta-feira, quando nós demos a possibilidade do Estado tentar resolver a retirada dos pacientes do pronto-socorro, só ocorreu a oferta de mais 20 e poucos leitos, porque parou-se, professor Duda, de receber pacientes da região. Na verdade, a Bauru recepciona pacientes de outras cidades, e aí, efetivamente, ao parar de receber pacientes de outras cidades, sobra leitos para os pacientes de Bauru. Mas é de se notar que nós vivemos num sistema único de saúde. Lógico. E a partir do momento que você para de receber leitos, para de receber pacientes em Bauru, o problema passa a não ocorrer em Bauru, mas passa a ocorrer nas outras cidades da região. Até porque é de se lembrar que as cidades do entorno de Bauru são raras aquelas que possuem leitos hospitalares, principalmente leitos de UTI ou pacientes graves. Então, a qualquer coisa que efetivamente ocorra com pacientes fora da normalidade, eles são imediatamente transferidos para Bauru, onde assoberba o sistema nosso, que efetivamente, a princípio, não é nosso e sim da coletividade, mas acaba não atendendo nem pacientes de Bauru e muito menos de pacientes da região. Para encerrar, vou fazer uma última pergunta, que nós já estamos estourados aí. Ó. O Orlando da Vila Falcão, é jovem esse menino. Promotor, eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre esta quantidade de ONGs
que apareceram nos últimos anos para tirar dinheiro do governo? Olha, nós não temos, pelo menos aqui em Bauru, não temos nenhuma. O que efetivamente, que eu saiba, né? O que a gente tem a ver é o seguinte: a legislação que criou essas ONGs, ela é uma legislação boa, uma legislação que foi criada para beneficiar a sociedade, né? Vamos chamar todos os segmentos do terceiro setor. Efetivamente, aonde há o ser humano, há a possibilidade de problemas. Então, acabam-se desvirtuando-se essas entidades, né, chamadas de terceiro setor, e acaba virando um descalabro na administração pública. Agora, no frigir dos ovos, são efetivamente entidades que legalmente são criadas para beneficiar a sociedade e a administração pública, para prestar serviços que a própria administração pública não consegue fazer por si só. Mas o problema é que há o ser humano, né, aquelas pessoas gananciosas, e acabam invadindo os interesses públicos em detrimento, efetivamente, da saúde, da educação, da moradia, enfim, de todos os serviços básicos da administração pública em geral. Aqui no Brasil é uma vergonha. O que o Orlando está falando é uma grande verdade. Tinha até uma ONG, era os Amigos de Plutão, do planeta Plutão, e pegava a verba do governo. Também pegava a verba do governo. Só se quisessem levar para Plutão. Doutor Fernando, mais alguma coisa? Olha, eu agradeço muito. Nós externamos todos os esforços que o Ministério Público juridicamente pode fazer, está sendo feito. É importante que a população saiba disso, que o Ministério Público está atuando desde 2006. Seria impossível, numa reportagem, numa manifestação de 40 minutos, externar tudo que está sendo feito e que já foi feito à população, mas, infelizmente, como eu disse no início do programa, professor, não é o Ministério Público que cria leito, nem que regulamentam as vagas. É preciso criar leitos, é preciso investimento real na saúde pública de Bauru, sob pena da continuidade de mortes que estão ocorrendo. Infelizmente, nós vamos continuar atuando em favor da sociedade. Doa quem doer, mas a legislação federal, constitucional, federal e estadual tem que ser cumprida. Doutor Fernando, foi um prazer. Prazer todo meu, professor Duda. Bom, eu devo dizer ao doutor Fernando, aos outros promotores, que a TV Prevê está aberta. O que nós queremos aqui é que seja realmente um canal em defesa da população de Bauru. E os promotores têm todo o direito de usar a TV Prevê a hora que quiser, e aí eu trago o outro lado, e até para que o povo de Bauru seja um povo bem esclarecido nessa ótica. E o doutor Fernando, justiça seja feita. A hora que você chama, ele vem mesmo, fala o que tem que falar, e TV Prevê tem um relacionamento de carinho pela atitude dele e de outros promotores também. A maioria dos promotores de Bauru não tem medo de falar, não. Tem alguns que se reservam, então a gente respeita também, mas a grande maioria dos promotores em Bauru, eles dão a cara para bater. Eu acho que é isso que é importante. Só quero registrar hoje que quando todo mundo falava em fechar o hospital de base, o Fernando falou aqui na TV Prevê, falou, olha, tá ruim, tá. Mas sem ela vai ser muito pior. E acho que isso está mais do que comprovado, né, Fernando? Difícil foi esperar tanto tempo, professor, para que o Estado e a FAMESP se entendessem. Reconhecesse que tinha responsabilidade. Se o convênio fosse feito quando da primeira reunião de dezenas que foram feitas na Secretaria de Saúde do Estado, onde nós nos deslocamos daqui para lá e trouxemos também o secretário adjunto, o Dr. Mapelli, várias vezes a Bauru, se nós tivéssemos conseguido a realização desse convênio lá atrás, possivelmente a FAMESP, com investimentos que o Estado pretendia e talvez pretenda fazer, nós não estaríamos passando o que estamos vivenciando hoje. Eu quero agradecer a sua audiência, e este assunto ainda volta, a saúde volta aqui na TV Prevê, porque realmente hoje o problema mais crítico de Bauru se chama a nossa saúde pública. Obrigado pela audiência. Tchau.